Nós falamos com vocês, domingo passado, sobre um assunto extremamente importante como doutrina bíblica, que é a ressurreição dos mortos. E falamos também claramente sobre nós termos a compreensão clara das Escrituras contra a reencarnação. A reencarnação é uma doutrina satânica, mas também é muito propagada pelos judeus. Porque realmente, quando nós começamos a analisar a reencarnação, a gente começa a perceber que personagens na nossa família podem se repetir. Isso é extremamente sério. Então, algumas pessoas, por exemplo, quando veem na história da humanidade, ou na própria genealogia, percebe que tem pessoas parecidas com as mesmas. Então eles pensam, é a reencarnação de fulano. Eu tenho um amigo que ele diz que ele é a reencarnação de Daniel de Latouche. E por isso ele começou a levantar essa doutrina, essa história de Daniel nos ajudou bastante. Ele nos ajudou bastante, tem nos ajudado bastante. Mas eu perguntei para ele, professor, qual é o seu interesse por Daniel de Latouche? Ele disse, eu sou a reencarnação de Daniel de Latouche. E eu respeitei, mas disse a ele que ele não era. Mas, irmãos, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem por que aquele assunto está tão dentro da pessoa. Vocês estão entendendo? E aí chega um guru, que eles chamam de guru, chega um médium e diz assim, ó, tu é a reencarnação de fulano. Por isso que tu tem todo jeito, tu fala desse assunto. Então essa situação ela é propagada com muita simplicidade. Mas a palavra de Deus e Jesus, que é a palavra de Deus, ele disse que não existe reencarnação. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, não existe reencarnação. Cada ser humano existe somente uma vez. Agora, a outra doutrina que é bíblica e que Jesus pregou é a doutrina da ressurreição dos mortos. Jesus, ele é chamado de a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro ressurreto. Pastora, como se explica isso? Mas ele não ressuscitou Lázaro? Lázaro não ressuscitou primeiro do que ele? Sim, mas Lázaro morreu. Jesus morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então ele é a primícia da ressurreição, porque ele ressuscitou uma vez e não morrerá mais. Assim também será conosco. Depois eu vou ler os textos bíblicos que eu estou falando isso, embasada nas Escrituras. Assim será conosco. Quando nós morrermos, nós vamos dormir, mas imediatamente vamos acordar na eternidade. Uns para o inferno, outros para a vida eterna. E quem acordar para o inferno já vai estar no inferno, sofrendo no inferno. Não há purgatório, não há um plano de salvação pós-morte, não há uma tentativa de regeneração no inferno, não há. Só há morte, ranger de dentes, sofrimento, desgraça. Os que morrerem hoje com Cristo vão esperar o dia da ressurreição, que será para sempre. É uma ressurreição que será para sempre. Então, por isso, Paulo admoesta e diz, é para nós termos consciência que quando nós olharmos um crente, uma irmã, um irmão nosso, ali deitado num caixão, ele já está abraçadinho com Jesus. É assim que funciona. Ele já está vivo, ele já está na eternidade com Jesus. Então é assim que funciona, meus amados irmãos, a eternidade. Então, explicando essas questões, Jesus deixou algo muito claro e muito poderoso. Quando falaram com Jesus, lembra da pregação de domingo, quem estava aqui? Sobre os saduceus. Os saduceus, eles creem na reencarnação, mas eles não creem E os fariseus creem na ressurreição. Agora os fariseus atuais também creem na reencarnação. Ficaram mais, então estou ficando pior. Não tem mais Jesus com eles, coitados, né? Eles precisam de Jesus, Ele está chegando para salvá-los. Amém?
Então, infelizmente hoje, também os fariseus, eu falo isso porque é uma das vertentes que eu estudo dos judeus, é um rabino fariseu atual, e ele crê na reencarnação e prega e ensina, e muitos crentes estão entrando nessa cilada satânica. Mas Jesus, eu li para vocês o texto, Jesus deixou claro que não existe morte, reencarnação, morte da morte, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, milênio, morreu, viveu, não existe isso. A Bíblia diz, Jesus deixou claro naquela conversa ali com os saduceus, que o nosso Deus é o Deus dos vivos. Vivos. Por isso, quando Deus se apresentou para Moisés no Sinai, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não estão tudo morto? Não, estão vivos. Todos vivos. Então, esse esclarecimento de Jesus, nós lemos nas Escrituras domingo passado, eu não posso mais falar com vocês sobre isso. Então, vamos ler aqui, para nós começarmos a ministrar essa palavra. Que vamos tratar nesses dias, não tem nada a ver com essa reencarnação, mas eu quero deixar claro para os meus amados irmãos, há em nossa vida o poder da linhagem. Linhagem. É sobre isso que nós vamos falar esses dias. Um legado espiritual familiar. Uma linhagem santa ou iníqua. E esse entendimento, ele não se baseia nos mortos da nossa família. Eu quero deixar claro para vocês. Certo? Hoje mesmo, enquanto eu estava estudando um pouco, acessei um pouco a internet, ainda há pouco, né? Não sei se foi para o bem ou para o mal. Eu passei o dia inteiro com a cabeça só concentrada. O telefone tocou 1 milhão de vezes, eu não atendi, não olhei uma mensagem. Quando eu fui olhar, mas ainda bem que eu olhei uma mensagem que me marcou muito do pastor José Rodrigues, que é o nosso pastor, e ele dizendo sobre a ressurreição dos mortos. Eu, oh, aleluia, fale, meu pastor. Ele deu uma aula sobre isso, e ele disse algo muito interessante, que é muito comum, sobre a reencarnação ou a invocação a mortos. E ele usou esse termo para falar: a Igreja Católica hoje, até hoje, ensina a invocação dos mortos, quando a igreja nos fala para os seus fiéis adorarem a moça que morreu e nunca ressuscitou, Maria, mãe de Jesus. Isso é invocação a mortos. Então o pastor José deu essa aula muito rápida, mas muito interessante. E ela está no céu, amém, irmãos? Ela está no céu com Jesus. Mas ela não é deusa, ela não é rainha, ela não é senhora, lá ela é a serva do Senhor, como ela era aqui, serva do Senhor. Então, quando alguém adora uma pessoa dessa, que morreu, não ressuscitou, está no céu como qualquer outro crente, está fazendo invocação aos mortos. Isso é pecado. Quero ler esse texto com vocês, já que eu citei esse termo. Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, 31. Ok. Levítico 19, 31, está escrito? Colocou aqui? Vocês podem ler para mim? Não, fale a palavra direito. Você não sabe ler, não. Não.
Necromante? Como é o nome aí escrito? Necromantes. Olha a palavra aí maranhense, é o plural, necromantes. Vamos lá, o que mais? É uma ordem. É uma ordem. Não vá aos necromantes. Quem são os necromantes? Aqueles que fazem doutrinas de mortos. Vamos prosseguir. Deuteronômio 18:11. Deuteronômio 18:11. O que está escrito, meus amados? Recentemente uma amiga minha me falou que a mãe dela foi espírita, muitos anos, e o marido morreu, assim, de repente. Muita gente morreu de repente pelo Covid. E ela não se despediu do marido. Então ela começou a pensar no marido. Daqui a pouco o marido apareceu para ela. E eles começaram a conversar bastante. Por várias vezes conversaram. E começaram a perceber que ela estava muito estranha. E a filha, que é pastora, conversou com ela. Eu estou falando de uma pastora. E foi espírita antes de ser crente. Vocês estão entendendo? Ficou lá. Acumulada a informação. Na hora que o marido morreu, que ela sentiu saudade, ela começou a chamar pelo marido. Satanás veio. E ela começou a ver o marido, falar com o marido, andar com o marido. E viver aquela vida ilusória, imaginativa, que é o que nós vamos falar sobre isso. E daqui a pouco ela revelou para a família que ela estava vendo e conversando com o marido. Quando na verdade era demônios. A palavra de Deus diz para nós nunca procurarmos necromantes. Nunca procurarmos quem faz consulta aos mortos. Porque uma hora você pode lembrar disso aí e invocar. E você pode ser amaldiçoado. Observe aqui o versículo do Levítico 19:31. E aqui também quando ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não precisam de nada além de mim. Não procurem essas coisas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o texto que vou me basear nas escrituras, queridos, está aqui na palavra de Deus, escrito em Êxodo capítulo 20. Basicamente nós vamos falar esses 4 dias sobre isso. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, que está escrito: parou. Que visito. Que visito. Guardem essa palavra. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito. Visito a iniquidade dos pais nos filhos. Iniquidade não é só pecado. Quando nós falamos de iniquidade, nós estamos falando até da terra, do chão. Tem coisas que Deus tem que arrancar a gente até do chão que nós estávamos com os nossos pais. Quando Ele nos manda sair da casa do nosso pai, da nossa mãe para casar, Ele quer que a gente saia do chão também. Porque as iniquidades da casa do nosso pai podem se contaminar e nós carregarmos essas maldições e continuarmos com elas. A iniquidade, ela não é somente pecado. A iniquidade, ela provoca um problema territorial.
Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Vamos entender. Eu vou já ler a palavra, o pastor está me trazendo aqui a palavra visito. Eu vou ler no original para vocês. A geração aqui, nós vamos imaginar, tem gerações de 40 anos, 50 anos, 70 anos. A nossa geração, ela tem uma média de 70 anos. Todas as questões de geracionais de Israel são 70 anos, então nós vamos compreender 70 anos. Uma geração é quantos anos? Vamos ficar com 70 anos, porque a Bíblia diz que depois disso é canseiro e enfado. Então vamos ficar atentos a isso. Essa visita à iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração tem aproximadamente aí 280 anos. Deus visita 280 anos a família que está debaixo de iniquidade. E essa visita não é boa. Não é boa. Ele está em São Luís essa noite para visitar a iniquidade da cidade. Ele está no Rio de Janeiro para visitar a iniquidade. Deus próprio está descendo à terra, toda a nação brasileira, para visitar a iniquidade. Ele está vendo quem está se contaminando, negociando com a iniquidade de novo. Mais 280 anos, destruindo suas próprias famílias e seus filhos. Ok. Mas ele diz, terceira e quarta geração daqueles que Tu tirou, meu filho? Então ele visita a terceira e quarta geração daqueles que o quê? Então, meu filho, eu vou te falar bem aqui uma coisa. Se tu acha que tu é bonzão, lá no chão tu não é mais nada. Lá no buraco tu não é mais nada. Eu não quero Deus, eu não sei o que Deus. Só tu entrar no buraco que tu não serve mais para nada. Então, enquanto tu está vivo, obedece a Deus que vai dar certo. A palavra de Deus diz que aqueles que aborrecem a Deus, Ele vai pegar você. Agora, Ele vai fazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000. Então, quando a Bíblia se refere, queridos, a visitar nossa linhagem por 4 gerações com maldição e 1000 gerações com a bênção, nós entendemos que nossas famílias, elas são visitadas e que eu posso ser a resposta boa ou ruim dessa visita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. A palavra visito aqui no original é pakad, que quer dizer eu compareço, eu convoco, eu calculo, eu visito, eu puno, eu nomeio, eu cuido, eu tomo conta, eu presto atenção, eu observo, eu compareço, eu busco, eu procuro, eu busco em vão, necessita de não ter, faltar, visitar, castigar, punir, passar em revista, convocar, numerar, nomear, designar, incumbir, depositar, ser procurado, ser necessário, estar ausente, estar faltando, ser visitado, ser castigado, ser nomeado, ser vigiado, ser convocado, ser recrutado, ser convocado em revista, ser levado à falta, ser chamado a. Quando você lê isso aqui, você compreende o que Deus fez com todos os seus homens e mulheres de Deus. A iniquidade avassaladora na terra, Deus pega e levanta uma pessoa e diz assim: eu quero falar contigo. Ele visitou aquela geração e pegou uma pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É ser chamado para. Então, eu queria trazer rapidamente uma analogia. Porque às vezes nós lemos apaixonadamente, os cantores cantam, os poetas poetizam e a gente repete, mas na profundidade da palavra a gente não sabe. Quando a Bíblia diz, Jesus falou conversando com uma mulher, ele disse que o Pai procura adoradores. Ele procura na tua linhagem. Ele vai lá cascavilhar no teu livro. Deixa eu ver aqui, Gláucia, tá? Ah, Gláucia é dessa linhagem. Ah, vamos lá. Vou te abençoar. Ah, tu me adora. Ah, procurar
Não é sair aí voando procurando, não. Procurar é dar uma revistada na lista genealógica. Jesus, ele deixou muito claro que essa visitação, queridos, é a lei da herança. Eu fico olhando às vezes vocês, meu coração está turbilhado aqui, né, de informações espirituais. E eu acho que está na hora de nós, tá ao vivo? Tá? Tudo bem. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, mas eu acho que está na hora da gente ter uma vida extremamente santa, pura, esclarecida, sem segredos com Deus e com a comunidade de fé. Uma pessoa transparente entre nós, todos nós. Que todos vocês saibam os meus defeitos, mas também perceba minhas qualidades, o meu crescimento espiritual todos os dias. E que a gente tenha essa comunhão, essa simplicidade. A palavra de Deus só deixa claro para nós que aqueles que são retos de mãos, puros de coração, sim ou não, irmãos? É que vai subir o monte. Então, às vezes, você se protege com o seu caráter destruído. E eu sei quem é você. Porque eu sou sua pastora. Porque eu te estudo. Porque eu analiso tuas falhas de caráter aqui dentro. E às vezes quando eu mexo num negocinho, demonstra poderosamente que está com problemas gravíssimos. Porque é intocável. Pessoas intocáveis que não podem ser confrontadas para a transformação. Eu te pergunto, Deus passa você em revista? Deus. Vamos pensar sobre isso. E essa igreja ainda sonha. Quando eu estou dormindo a respeito de alguém, Deus pega e traz alguém para sonhar. Pastor, eu sonhei com fulano. É mesmo? Não, fulano está bem. Pastor, o sonho foi assim. A gente vai atrás, irmãos. É daquele jeito. E não é ódio de irmão aqui, que ninguém tem ódio de ninguém. Graças a Deus temos uma igreja santa. O negócio de dizer, é porque esse fulano está me perseguindo. Não tem nada disso aqui, é conserto mesmo. Eu visitarei, é a lei da herança. O que mais me deixa assim meio chocada é quando essas pessoas que estão conosco aqui, né, se casam, têm filhos. Eu fico olhando por bichinho. Cheio de pecado igual papai e mamãe. Eu fico olhando os bichinhos crescendo. Cheio de maldição igual papai e mamãe. Com as mesmas, não é só aparência não, irmãos. Com as mesmas maldições. Porque é ensinado em casa a ser mal. Mesmo estando aqui entre nós. Essa visita de Deus, ela é uma lei chamada lei da herança. Ele veio buscar aquilo que você fez. De obedecer ou desobedecer a sua lei. Então os pais, eles podem deixar uma herança do favor de Deus, pela obediência à lei, ou a herança da desobediência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um pai e uma mãe podem deixar uma herança para os filhos, de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Isso significa, irmãos, que tem pais que desprotegem seus filhos por 280 anos. Quando um pai ou uma mãe peca e desobedece a Deus, ele está provocando o filho. Nunca Deus vai se referir a você que pecou. Ele vai se referir ao teu filho ou ao teu neto. Alô? Vou te citar um caso da Bíblia. Tem inúmeros, mas eu vou te citar um caso da Bíblia, que é o mais famoso. Quando Cã pecou contra seu pai Noé, o que foi que Noé falou? Maldito seja teu filho. Lançou mais para diante 100 anos. E até hoje, irmãos, Canaã é um desastre.
Raciocine, Deus teve que destruir Canaã e dar a um povo que ele escolheu, e agora essa rixa é com Deus sobre Canaã. Foi Deus que amaldiçoou Canaã através de Noé, o próprio avô. Até aí vocês estão entendendo o raciocínio? Amém? Isso é muito sério. Pastora, será que quer dizer que o pecado dos pais muitas vezes autoriza uma perseguição velada? Sim. O pecado dos pais autoriza uma perseguição espiritual na vida dos filhos. A maldade dos pais pode ser correspondida com desonra e rebelião na vida dos filhos. E a maldição se prolifera na linhagem por quase 300 anos. Se não tiver alguém para quebrar isso de uma vez. Eu percebi, irmãos, que na minha família, principalmente na família da minha mãe, ela era muito desonrada pelos homens. Ela foi desonrada pelo marido, ela foi desonrada pelos filhos homens. E eu percebi que eu absorvi essa maldição. Até descobrir, não tem muito tempo, que o pai dela a amaldiçoou. Com todas as palavras, ela me disse as palavras chorando, não tem muitos dias, como o pai dela amaldiçoou ela. E eu me identifico muito com minha mãe em vários aspectos. Terminei sendo a que absorveu a maldição. Nós vamos falar sobre isso. As maldições, como elas estão dentro da família, elas vão passando para o próximo filho. E um é escolhido. Ou todos. Mas um fica mais, recebendo as pancadas mais fortes. Eu me lembro que um dia, um tempo desse, não sei quanto tempo tem já, mas eu falei para Guilherme, eu estou tendo assim, eu estudo muito sobre... Eu quero compreender o que acontece comigo. Todo tempo eu gostei de fazer perguntas para mim mesma e para Deus sobre mim. E uma vez eu falei para ele que eu percebia que os homens tinham uma resistência e até me perseguiam muito. Muito perseguida por homens. E todo o contexto que eu vivi, eu tive um pai, 4 irmãos homens. Sempre fui cantora desde menina nova. Sempre toquei com banda com homens. Homens já tentaram me bater em banda. Porque eu era uma mulher de Deus, porque eu gostava de orar, e eles vinham para cima de mim, às vezes possuídos de demônios mesmo, pastores, e eu comecei a conversar com ele, e inúmeras situações dificílimas, e eu disse para ele, eu acho que tem um negócio em mim que os homens têm raiva. Aí ele ficou até pensativo, porque é um histórico de perseguição de homens. Teve pastor que já tentou me tirar do palco, tentou arrancar meu microfone. Principalmente pastores imorais que estavam em adultério. Quando eu pegava o microfone, às vezes do nada, ministrando, daqui a pouco o cara começava a ficar irado comigo. Ele viu muitas vezes. No final da história, aquele pastor que estava me perseguindo naquele evento, estava com 3, 4 mulheres dentro daquela congregação. Eu me lembro de uma das últimas vezes, foi até uma equipe daqui da igreja comigo, ministrar numa cidade aqui, próxima, não tão próxima, e Deus o diabo tinha aparecido para mim dentro do apartamento onde eu estava, no hotel, e eu achei muito estranho a presença do diabo, dizendo, eu vou te matar, sua desgraçada, não sei o quê, e eu disse, meu Deus, como assim? O que está acontecendo? Estou mexendo em quê? Para o diabo estar tão irado. E aí eu estava em jejum, em consagração, buscando muito a Deus. Quando eu peguei o microfone, Deus me tomou com muita autoridade contra os demônios. E muitas pessoas caíram naquela igreja. Tinha alguns irmãos da igreja aqui. E foi aquela muvuca de gente caindo. E o pastor, que era líder da intercessão desse evento, disse assim, para de falar. Tu está vendo as pessoas que estão caindo? Eu disse, é para parar de falar. Eu pensei, será que foi o pastor da igreja que mandou eu parar de falar porque as pessoas estão caindo? Mas se as pessoas estão caindo é porque as pessoas estão sendo libertas? Aí eu fiquei assim, para de falar, fiquei procurando. Final da história, o cara estava em adultério e era o líder da intercessão do evento. Aí eu parei de falar. Aí o Senhor disse assim, quem te mandou parar de falar? Fala,
voltei com tudo. E ele, irmãos, foi uma briga, para de falar. Aí eu disse, não, vou obedecer a Deus. E ministrando, quando terminou esse evento, irmãos, foi um fiasco, foi uma loucura. Me chamaram, disseram que nunca mais eu ia pregar nesse evento. E realmente nunca mais preguei nesse evento, inclusive o evento acabou. E aí eu voltei para casa assim. O que aconteceu? Depois, irmãos, a gente descobriu tudo. O pastor estava em pecado, ele estava em adultério. Hoje ele é arrependido, ele é convertido. E, enfim, estamos acertados. Realmente Deus estava me usando naquele momento. Então a gente realmente percebe que há uma perseguição às vezes velada. E você fica assim, mas eu sou a mulher de Deus. E por que tem essa perseguição? Há alguma coisa que está lá atrás que está vindo junto para impedir o teu ministério. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque eu estou falando de mulheres de Deus, de homens de Deus. Que era o que eu não entendia. Ora, se eu sou de Deus, tudo quebrou. Não é bem assim não. Tem coisas que o diabo vai trazer bem direitinho. Bem direitinho. Ok? Então, pastora, o que é maldição? Primeira coisa que eu quero te desmistificar. A maldição não é uma ação do diabo contra nós. Fulano é amaldiçoado, o diabo está nele. Não. A maldição não é uma ação do diabo contra nós. É por isso que ela é grave e é por isso que ela é séria. A maldição só é poderosa e perigosa, irmãos, porque ela é a resposta de Deus contra ti. Desobedeceu, vai ser punido. Nunca mudou. O problema é que a hipergraça ensinou que depois que tu fala com a boquinha, sem ser com o coração, que está bem aqui, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu me rasgo todo por ti. E depois vai cheirar droga, cheirar cocaína em casa ou no motel com a namorada. Essa galerinha que canta aqui, toca, aqui não, está repreendido em nome de Jesus. Mas nas igrejas evangélicas, por aí, as mega pop igrejas, os carinhas estão aqui, tal, louvando, daqui a pouco sai com a namorada para motel. Eu te amo, eu me rasgo todo por ti. E tal. E diz que, olha, não há condenação. Todo condenado. A maldição só é poderosa porque ela é a resposta da nossa desobediência. Vamos lá, uma menina que teve, né, eu conversei com uma moça que ela, na hora da libertação dela, ela me disse, eu tive relação sexual com 40 homens na minha vida. 40 homens. Para essa moça reivindicar, um por um, foi difícil. Hoje meu marido estava conversando comigo sobre a doença... Como é que chama o nome dessas doenças? Venérea, né? Genérica, não é venérea. Não. Doença venérea chamada HPV, que agora no carnaval é só o que vai passar um para o outro. HPV, ela é a responsável pelo mais alto índice de câncer no colo de útero. A maldição é certa. A maldição é certa. Então a galera aí que tem vários homens, várias mulheres, eu me lembro de uma moça que eu fui fazer a libertação nela, e ela disse, pastora, o que mais me dói é porque eu tenho um caso com um cara casado, eu tenho uma doença venérea grave, e eu passo para ele essa doença, porque ele é meu amante, e a esposa dele é uma moça da igreja, casou virgem, e está grávida, e descobriu que está com a doença. E ele me falou, e eu disse para ele que eu não tinha nada. Irmãos, dá vontade de primeiro dar uma surra na pessoa dessa tão perversa. Eu disse para ela, minha irmã não, que ela não é crente. Eu falei, ela vai nas igrejas. Aí eu disse para ela, deixa esse casal em paz, e vai te tratar. Tu já destruiu esse casal, eles dois estão com a mesma doença. Será que não basta?
Nunca mais ela veio na igreja por causa dessa conversa que eu tive com ela. Eu falei, se tu não acabar com esse relacionamento, não adianta tu vir para cá, filha. E realmente ela não veio mais. E está passando a doença adiante. Então a rapaziada aí que já teve várias relações sexuais, te prepara, irmão. Ou tu te arrepende hoje à noite, severamente, para Deus te visitar com misericórdia, ou tu vai ser visitado pela mão de Deus para te arrebentar. Não pensa que o pecado que você pratica, ele não terá consequências. Ele é perdoado pelo sangue de Jesus. Jesus, ele chegou para nos dar uma outra chance. Mas a consequência da tua prática vai te levar para um encontro de visita com o Todo-Poderoso. Todos estão aqui entendendo a palavra? Vamos lá, pastora, eu não entendi ainda. A maldição, ela vem da quebra da lei de Deus? Sim. Sabe por que o casamento é bênção? Porque a moça deve casar virgem. Ela nunca se relacionou com homem nenhum. O rapaz deve casar virgem. Aí ele não se relacionou com mulher nenhuma. Então quando eles têm a relação sexual, eles casam e eles não têm doenças sexuais porque nunca tiveram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É assim que deve funcionar. Aí o que é que o diabo fala? Não, pode fazer aí o que tu quiser, sem problema. É só tu ir no Aldenor Belo, que tu vai ver o problema. A verdade está lá. Você sabia que o Maranhão é um dos mais altos índices de amputação de pênis? Por doença venérea? Você não tem noção que teu amigo pode não ter pênis? Por doença venérea? Jamais você vai ver isso nos jornais. Só nós que estudamos e pesquisamos que descobrimos. O Maranhão é um dos mais altos índices. Vai brincando aí. Qual é a maldição de quem rouba? Cadeia. Sim ou não? Sim ou não? Eu estou dando só um exemplo. Quem rouba vai para a cadeia. Se for pego, não é isso? Se não for também, linchado pela sociedade. Eu já vi duas vezes, eu já cheguei aqui nessa cidade e vi um garoto bem jovenzinho. E eu fui socorrer o garoto. Outro lá no Quatraque, eu fui socorrer o cara. Né? Porque todo mundo estava matando o rapaz. Todo mundo. Porque ele roubou. Inclusive um foi no período do carnaval ali no Quatraque. Era mulher, era homem, pulando de longe, dando pancada de pau, de pé. E eu gritando, pelo amor de Deus não faz isso, pelo amor de Deus não faz isso. Dá uma chance para esse rapaz, deixa ele embora. Ele já tinha um cara imenso, pulou de cima assim. Falei, gente, que doidice. Então, a maldição de quem rouba é, no mínimo, ser preso. Porque se a sociedade pegar, ela chacina. Mas no Islã, a maldição de quem rouba é o quê? Corta a mão, filho. Corta a mão. Pode deixar celular lá no meio dos muçulmanos, que ninguém rouba não. Porque outra coisa, como é que a pessoa vai aparecer sem mão? É porque ele é um? Exatamente assim que eles trabalham. Diga comigo, toda lei carrega uma maldição. Toda lei. Quando você quebra a lei, você pega a punição, você pega a maldição. Se você tirar a maldição da lei, essa explicação eu ouvi do Cote e amei, gostei demais. Se você tirar a maldição da lei, ela deixa de ser lei. Isso é exatamente isso. E pode se tornar um conselho. Então eu posso falar como Paulo falou, eu estou te dando um conselho. Faz enema de café.
É um conselho, só não faz de noite. Porque é de café e a gente não vai dormir. Eu fazia de noite, sabia o que era. A pessoa que já, né? Uma pessoa como eu que já ama dormir. Aí como é que pode? Não pode fazer à noite, tem que fazer de dia. É um conselho. Não vai ter maldição para você, mas se você fizer, você vai me agradecer muito. É um conselho. Ok. Mas maldição não é um conselho. Diga comigo, maldição não é um conselho. Ok, queridos? Um conselho obedece se quiser. Não sofre consequências. Mas a lei de Deus não, irmãos. Se desobedecer, você sofrerá até a 4ª geração. É assim que funciona. Diga comigo, eu não posso romper os limites impostos por uma lei natural e absoluta. O que seria uma lei natural? Quem pode me dar um exemplo simples aqui entre nós? Semeadura e colheita, não é? Você semeia a semente de abacate, vai colher abacaxi, não é isso? Não, você semeia a sementinha de abacate, a semente de abacate vai colher um pé de abacate. É a lei da semeadura. A lei da gravidade, que é essa, não tem como você negar. As coisas têm dimensões. Você não pode quebrar essas leis. Diga comigo, não sou eu que quebro a lei. É a lei que me quebra. Às vezes você fala assim, é só quebrar a lei. É a lei que te quebra. Você está enganado. A maldição da lei vem e não tem para onde você correr. Então não diga assim, eu estou amaldiçoado pelo diabo. O diabo não te amaldiçoou. Quem te amaldiçoou foi tu mesmo pela desobediência a Deus. O maior engano que o diabo gerou no meio cristão é que obedecer à lei de Deus é coisa do Antigo Testamento. E aí nossas famílias foram amaldiçoadas. Você quebra um princípio, uma lei natural e você vai receber um castigo. Então, uma coisa que eu quero te ensinar, diga comigo, eu não vou mistificar a obediência. Não, a nossa igreja é uma igreja boa, mas é um povo até obediente. Obediência lá é só para os santos. Eu ainda estou naquela fase, né? De marromeno. Não, irmão, tu está arrebentado. Ou é ou não é. Tu não está em fase nenhuma aqui. Então, aqui eu quero que você compreenda que a obediência é um princípio. Obrigada pelos aleluias e glória a Deus. Estão animados? A lei é para ser obedecida. Só há uma coisa que está acima da lei: o amor. Se tudo que tu faz é por amor, não vai ter lei contra ti. Ninguém te pega. Está escrito em Gálatas. Mas a maioria de nós precisamos da lei para obedecer. Seria bom se nós precisássemos só do amor. Esse é o mandamento de Jesus: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quem pratica esse mandamento não quebra a lei, mas está acima da lei. Jesus veio nos livrar da maldição da lei que quebramos, nos dando outra oportunidade para viver sem a maldição. Quando nos arrependemos, porém, Ele não veio destruir a lei de Deus. Nós, os cristãos dessa era, corremos atrás de bênçãos, quando deveríamos correr atrás da obediência. O que te faz diferente não é a bênção que tu está recebendo de Deus. O que te faz diferente é que você obedece a Deus. E você vai ver o resultado dos que creem, dos que obedecem a Deus. A diferença é grande, irmãos. Diga comigo, corra atrás da obediência. Diga para o seu irmãozinho que está do seu lado aí, corra atrás da obediência. Amém? Corra atrás da obediência. Eu vou falar algo aqui que vamos falar amanhã e depois. Mas, pastora, há pessoas que são afetadas pela ascendência. É disso que eu estou falando.
Será mesmo que a minha desobediência, a senhora está querendo dizer que se Danilo e Daiane desobedecem a Deus, o Lucas vai pagar? Uhum. Se Danilo nunca se converte, Daiane nunca se converte, o Lucas vai pagar? Uhum. Ele está registrando. Ele está assimilando. Eu estou dando um exemplo dele, mas todo mundo aqui tem filho, a maioria. Pastora, a senhora quer dizer que a minha desobediência pode afetar minha linhagem, meus filhos? Sim. Vamos ler aí Romanos 5:12. Romanos 5:12. Estou correndo para a gente ter tempo. Não vou demorar muito, não. Mas eu quero que vocês saiam daqui compreendendo o que nós vamos falar durante todos esses dias. Romanos 5:12. O que está escrito, meus amados? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou? Não ouvi. Não foi um homem que pecou, mas ele não era o pai de todos nós? Então, por ele ser o pai de todos nós entramos na maldição da morte. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Todos morrem? Ou tem algum aqui que já está glorificado em glória aqui, em nosso meio? Todos morrem. Todos. Em toda a terra. Essa lei se cumpriu. A maldição do pecado de Adão gerou a morte. Adão peca e abre a porta da sua vida para a maldição da desobediência, que é a morte, e não só para si, mas para a sua família e toda a humanidade. Observe, irmãos, que o negócio ali foi sinistro. Ele desobedece com a mulher, tem filhos, sim ou não? Um filho já mata o outro, sim ou não? Que desgraça! O irmão matou o outro irmão. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o contrário também é verdade. As minhas escolhas vão afetar a vida dos meus filhos, da minha família, quando eu obedeço a Deus. Eu estava ouvindo um podcast falando sobre maldições familiares, e me chocou bastante. Um exemplo que um pastor Douglas Gonçalves falou durante a fala dele. Ele disse que um dia ele estava jantando com o pai, e o pai disse: você viu o que aconteceu? Aí ele disse: não, eu estou sem assistir TV e sem redes sociais. Ele estava num jejum de redes sociais e de TV. E o pai dele disse: pois eu quero te contar, meu filho. Um casal que morava num prédio, ricos, brigaram. E os dois se estressaram, começaram a brigar muito. E o marido espancou a esposa. E ela caiu, chorando muito. E naquela agressão, ele enlouqueceu. E pegou o bebezinho. E segurou o bebê. E sentou na sacada do prédio para se jogar do 10º andar. E os vizinhos viram aquele movimento, correram para olhar nas sacadas. E aquele pai estava com o filho no colo para se jogar. Ele não queria morrer sozinho, ele queria levar o filho, ele queria matar o filho. Ele queria destruir tudo. E enquanto ele fazia aquilo, o filhinho dizia: não cai não, papai. Não cai não. Não cai não, papai. O garotinho suplicou ao pai:
Não cai não, papai. E ele se jogou e pegou o filho e se jogou junto com o filho. Os dois morreram. Enquanto o pai do pastor falava para o pastor, para o Douglas, ele disse que Deus falou algo para ele. Deus falou assim para ele: toda vez que os pais caem, os filhos estão no seu colo. Então toda vez que tu abre a porta da maldição da tua casa, teu filho está sentado no teu colo, recebendo a maldição junto contigo. Toda vez que tu olha uma mulher pelada, toda vez que tu olha pornografia, teu filhinho está no teu colo, recebendo a maldição contigo. Toda vez que tu trai tua esposa, toda vez que tu trai teu esposo, toda vez que tu faz maldições, teus filhos estão no teu colo, eles vão receber a pancada. Tu nunca cai sozinho. Tu nunca cai sozinho. Mas você pode interromper a linhagem da maldição essa noite. Tu já vai começar esse revival interrompendo a maldição da tua linhagem essa noite. Eu não vou nem esperar para amanhã ou depois. Amanhã tem um negócio muito sério de manhã. Muito poderoso de manhã para vocês ouvirem. Muito poderoso à tarde, muito poderoso à noite e nos outros dias todos. Mas eu trouxe aqui um levantamento do que nós vamos falar durante todos esses dias, porque eu quero que você saia daqui consciente que tudo pode mudar agora mesmo, se você quiser. Então entenda, não são os mortos que visitam a nossa linhagem, é o próprio Deus. Eles podem ser invocados, os mortos? Sim. Os demônios da idolatria podem ser trazidos para dentro da nossa casa? Sim. O politeísmo, os falsos deuses podem ser invocados? Sim. Podemos dar, como a Bíblia diz, nem fale com necromantes. Não converse com quem acredita nessas loucuras. Não perca seu tempo. Porque daqui a pouco tu chega aqui, pastor, eu andei estudando, falando com uma pessoa. Eu fico olhando para tua cara, mas não lê a Bíblia. Você pode dar um basta nisso. Essa festa pagã, irmãos, do carnaval, ela é a coisa mais inaceitável que a gente pode ver nesse país. Sabe por quê, irmãos? Porque é inescrupuloso o governo dar milhões para as pessoas se matarem, para os casamentos serem destruídos. Se você for lá hoje à noite nos hospitais de emergência, você vai ver gente com as tripas tudo lá de fora, de facada que eles recebem aí dentro desses carnavais. Nada disso é passado. Estupro de crianças, estupro de mulheres, estupros coletivos que está na moda em São Luís agora. Mas é impressionante como o trabalho é esconder. E ainda pago com o nosso dinheiro. O carnaval é pago com os nossos impostos. Nós estamos ajudando essa maldade. A festa do carnaval ela é uma invocação a demônios nas famílias, nos governos, na cidade, nas ruas. Mas Deus está andando em São Luís essa noite. Deus está visitando a iniquidade da cidade. E muitas pessoas receberão a maldição por 4 gerações. Mas quem sabe essa noite Deus vai estar apagando as maldições da tua vida nessa noite. A maldição pode ser um trauma que você carrega. Pastora, como é que eu posso descrever hoje uma maldição? Agora nós vamos falar sobre aquilo que nós estamos estudando. Porque quando eu falo de maldição, fica um pouco talvez muito bíblico e talvez até muito distante. Mas quando você percebe que a maldição pode ser um trauma que te sufoca. Pastora, eu tenho uma crise emocional. Por exemplo, vários casos, tem pessoas que tiram todos os pelos do rosto. Eu esqueci o nome, como é que é o nome dessa doença? Tira os cílios, tira cabelo. Todo dia. Por um trauma. Tem que ir para o psicólogo, psiquiatra, tomar remédio para parar de puxar o seu próprio cabelo. Tira os cílios. Bota cílio postiço para ninguém perceber que ele mesmo tira.
ela mesma tira. E faz repetidas vezes, não consegue controlar, mesmo doendo e se machucando, faz todo dia. Raicilene disse que recentemente pegou uma moça que disse que foi difícil encarar, toda esfaqueada, ela se esfaqueia. Abre os pulsos. Ela se corta, irmãos. Isso é louco. O que faz a pessoa se machucar tanto assim? Está sendo visitada por um demônio que a família está lá. E ela não consegue se livrar. A ciência agora nos apresenta o que a palavra de Deus sempre falou sobre a maldição hereditária. Estão chamando a maldição hereditária de traumas familiares. Porque os cientistas estão descobrindo que essas pessoas, elas não têm um problema às vezes que não é dela, é um problema dos seus ancestrais. Então esses traumas que nós vamos trabalhar aqui esses dias, que na verdade são maldições, passam de geração em geração. Ou seja, passam para o legado familiar e precisam ser quebrados a partir de você e da verdade. Você pode dar um basta nessa maldição. Tem pessoas compulsivas aqui, inclusive nessa noite, compulsivo. Uma pessoa que não consegue amar o pai. Odeia o pai veladamente, todo dia acorda com ódio do pai, ódio do pai, ódio do pai. Às vezes o pai até já morreu, ódio do pai, ódio do pai. O que é isso? Que ódio é esse? Às vezes não é teu, é o ódio do teu avô contra o teu pai que passou para ti. Tu não sabe que repetição é essa. Ódio da mãe, que é um caso muito grave, vamos estar falando isso amanhã. Mas você pode dar um basta em toda essa maldição. Irmãos, a Bíblia ela é muito poderosa quando ela nos convoca a abandonar até a nossa parentela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É esse negócio que tu dá muito valor. Vocês sabem o quanto eu amo a família, o quanto eu acho isso é sagrado. Mas eu quero te pedir cuidado com a idolatria, a tua casa, a tua família. Porque um dia teus filhos vão se casar e eles vão ter que te deixar. Eles vão ter que ter a vida deles, a casa deles. Por isso que o Senhor diz na palavra de Deus, quando chamou um homem para transformar uma geração e fazer uma genealogia, Ele mandou esse cara sair da casa do pai, da terra do pai, da parentela do pai, para algo que Deus ia mostrar tudo novo, tudo diferente. O nome dele foi Abraão. Nós somos chamados de filhos de Abraão, porque nós estamos decididos a abandonar a casa do pai. Quando eu falo casa do pai, as maldições, as desgraças, os deuses que nossos pais adoravam, a linguagem que nossos pais tinham. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quando eu tive câncer, eu estava orando hoje com o rosto encurvado, o corpo encurvado, prostrada no chão. Realmente eu não tenho mais câncer. Uma pessoa com câncer de coluna não pode orar daquele jeito. Quando eu me prostrei, eu disse, eu tive um câncer. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Quando eu tive um câncer, eu fui muito ágil para detectar que se eu não encontrasse a minha cura para uma dor latente que eu tinha, pode ligar aqui, está só ofuscando e está me atrapalhando. Seria bom se ela ficasse paradinha, mas eu tinha, irmãos, uma dor latente que não me largava. Eu não sei se alguém aqui tem uma dor emocional que não te larga. Eu tinha uma dor latente mesmo sendo uma pessoa de Deus. Eu sei que eu sou uma pessoa de Deus, como vocês são de Deus. E essa dor não parava de doer na minha alma, que eu não sabia de onde vinha.
E eu sabia que aquela doença era o ápice para eu morrer. O meu corpo não iria suportar uma doença com uma dor que eu já tinha na minha alma. E a pergunta foi, diga comigo, a pergunta foi: todo ser humano tem que fazer uma pergunta para ser salvo da dor emocional. Você precisa, amanhã você vai trazer caderninho, papel, caneta, porque você vai escrever muita coisa amanhã de manhã, amanhã à tarde. Porque tudo vai partir de autoconhecimento. A pergunta que eu fiz para mim mesma foi: de onde vem essa dor da minha alma que me faz me sentir tão rejeitada? Uma mulher de Deus que já rodou vários países do mundo, que já teve oportunidades únicas, que pessoas ficam assim: como assim? Tu é lá do interior do Maranhão e tu já viveu coisas incríveis. É verdade, eu só me sentia a coitada miserável. Todo o tempo. E o diabo sempre usava os mesmos artifícios para me jogar no mesmo buraco. A pergunta que eu fiz foi: que dor é essa que me faz me sentir tão rejeitada, tão humilhada? Por tudo. Às vezes quando as pessoas me elogiavam, eu disse: a senhora tem uma voz, a senhora é uma bênção. Eu não sabia nem, a cara fica assim, nem receber elogio, porque não sou eu essa pessoa está brincando com a minha cara. Não, é impressionante como não se aceita. A pergunta que eu fiz seguinte foi: essa dor vem de mim? É uma pergunta muito importante. Ou eu tenho sido massacrada pelos traumas familiares que a minha família carrega por gerações? Então talvez assim como eu, você já tentou de todas as formas encontrar resposta para essa dor da sua alma que não passa. Porém, você crente, fiel, não consegue romper em nada na sua vida. Jesus estava falando comigo esses dias sobre essa questão. Tem aqui uma pilha de crentes que não consegue romper em nada. Só é crente mesmo. Só vai para o trabalho mesmo. Eu estou até recebi um aumento de salário mesmo. Mas não tem nenhuma expectativa. Quanto tempo tu está no teu trabalho? 10? Fazendo a mesma coisa? Se vocês estão vendo a minha cara é porque eu não estou gostando do serviço que ela está fazendo. Não é ela. Não é a cara dela. Não nasceu para isso. Mas eu como, eu calço. Vocês já se perguntaram o que Deus tem para você mesmo? Você tem coragem de morrer desse jeito? Você não precisa levantar a mão, mas tem pessoas aqui que têm uma dor na alma que não passa. Que na hora que é provocado pelo diabo, a maldição vem e você se arma tudo de novo e o pensamento é o mesmo, o coração é o mesmo, a ira é a mesma, tudo igual, toda vez o diabo te pega do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, todo dia, toda hora ou na hora que ele quer. O que fazer, pastora? Eita, essa parte é boa. Ler livros de autoajuda, procurar um coach para salvar a tua alma, ou um curso de sucesso, estratégias de como viver sendo um milionário. Nada disso vai te ajudar. Você precisa do Espírito Santo para te detonar. Para te detonar na tua mentira. E arrancar de ti a verdade que tu está escondendo por gerações. Isso não é fácil. Mas só a verdade vai te libertar.
E a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Então, pastora, qual é a outra estratégia que eu vou fazer além de não, por exemplo, a gente estava orando, e aí na hora da declaração, nós vamos falar amanhã sobre declarações, na hora da declaração, aí meu pai casou com minha mãe. Aí eu perguntei, casou, se amigou, se ajuntou, casou? Não, se relacionou com a minha mãe. Casar não é relacionar. Casar, para descasar tem que ter divórcio, vocês estão entendendo? Fale a verdade. Quando você for fazer as declarações do seu mapeamento, não fique enfeitando, isso é mentira. Fale a verdade. Pare de se proteger ou proteger seus pais. É a hora da verdade. Seja limpo nisso. Quando você esconde, isso é presunção, isso é orgulho, isso é arrogância. Você não precisa mais disso. Dê um basta nisso. Use os termos certos para chegar na verdade. Se você usar um termo errado sobre relacionamento, aí meu pai se relacionou com a minha mãe, o meu pai se casou, muda tudo, irmãos, na árvore genealógica. Eu me lembro que eu confrontei uma discípula uma vez. Amanhã eu falo quem são os discípulos, um por um, tá bom? Hoje eu não vou falar não que estão ao vivo, mas amanhã eu falo. Porque está na hora da gente falar. Eu não falei a minha historinha bem aqui? Eu não contei a história da minha mamãezinha aqui? Meu papai bem ali ouvindo? E por que tu não conta a tua? E quando eu te confronto, a pastora falou até meu nome, eu quero saber se... Aí isso é absurdo. Congrega na outra igreja, filha. Que ninguém fala a verdade para ti. E continua mentindo sobre ti mesma. Só que esse aqui, ó, diz que é conhecer a verdade e ela vai te libertar. Deixa as pessoas falarem. Não tem problema se você se arrependeu. O que muda tudo é o teu arrependimento. Pare de ser melindroso quando você ouvir a pastora falou isso, isso, ou o pastor falou isso, isso. Foi mesmo, mas foi eu mesmo, sou eu mesmo essa pessoa. Eu te pergunto, você pode ficar em Ur dos Caldeus? Deus não vai te obrigar a sair. Você pode ficar lá no meio dos caldeus, com toda a mentira e o politeísmo. Ou você pode dizer, essa noite, para começar esse revival, eu estou posicionado, eu vou me retirar dessa posição maligna, desse conformismo satânico, de maldição que eu carrego. Eu não quero mais viver isso. Está em tuas mãos e em tua confissão verdadeira a escolha. O primeiro passo da mudança, como foi com Abraão. Você pode curvar sua cabeça nesse instante? Por favor. Primeira Coríntios 15, 21, 22 diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados com Cristo. A nossa chance essa noite é Cristo. Você pode ser livre de toda maldição. Esse ódio que você carrega pode não ser você. Inclusive eu quero lembrar para vocês, eu vou ministrar para casais que não conseguem se acertar nunca. Por que não se acerta nunca, pastora? Lá em casa a gente casou, a gente se ama, mas a gente só vive debaixo de briga. Só vive debaixo de briga. Você está trazendo a maldição do teu pai. Você está trazendo a maldição da tua mãe. Você precisa dar um basta nisso. Feche os teus olhos. Se eu pudesse te ajudar ainda essa noite, mas durante esses dias eu vou te ajudar. Falar no teu ouvido, conversar contigo pessoalmente, ministrar na tua cabeça. Por isso que eu estou insistindo que você esteja aqui esses dias.
Porque Deus me deu um mapa a teu respeito. Não tem tantos filhos espirituais assim. Dá ainda tempo para nós fazermos essa continuidade, esse acompanhamento.